Nós estamos trabalhando alguns temas baseados em textos bíblicos e hoje à noite eu tenho o privilégio de falar sobre essa interessante história de Gênesis 11, a Torre de Babel. Mesmo que eu não sabe muito de Bíblia, já ouviu falar dessa história. Esse texto previsto então para a palavra de hoje está em Gênesis 11. Eu queria tentar explicar no começo o lugar que esse texto ocupa dentro do contexto um pouco maior. Em Gênesis 1 e 2 nós temos a descrição da criação de Deus de maneira muito pitoresca, muito interessante. Eu amo pregar sobre esse texto porque, para mim, Deus usa essa história para falar das verdades divinas e do seu poder, da sua criação e de como as coisas funcionam. Nas entrelinhas desse texto, nós temos verdadeiras pérolas. Capítulo 3 vai nos descrever, então, a queda do ser humano. Queda no sentido, ele deu as costas para Deus e disse: Deus, eu prefiro seguir o meu próprio caminho. Desde então, o ser humano, de alguma maneira natural e tendenciosa, ele procura viver uma vida longe para Deus. Ele morreu para tudo que é divino, ele morreu efetivamente para a vida eterna, e ele morreu também no sentido bem físico. Nós vivemos 60, 70, 80, 90 ou 100 anos, e a gente morre. A morte, ela entrou nesse mundo como uma dura realidade. Capítulo 4 nós vamos ver então a primeira família, Adão e Eva com seus filhos, e já tem a coisa mais dramática que poderia acontecer, já acontece lá em Gênesis 4. Abel é morto pelo seu próprio irmão por uma questão de ciúmes espirituais, ou ciúmes incrível. Capítulo 5 nós vamos ver então a genealogia. Aqui se passaram já certamente muitos séculos e tem um relatório aqui de famílias que povoaram a terra, filhos de Adão, e descrevendo assim então a genealogia dessas primeiras pessoas. E finalmente lá no meio desse contexto nós também vamos achar uma pessoa, Enoque, que andava com Deus. Mas as pessoas, de uma maneira geral, elas seguiram a sua jornada do seu coração, que era não submeter-se a Deus. No capítulo 6, 7, 8 até 10, nós vamos ver então essa história interessante do dilúvio. Nós ouvimos na semana passada, onde o pastor Anderson pregou sobre esse texto. O dilúvio é aquela história que Deus diz: olha, eu vou fazer uma limpa. E aí ele seleciona uma família que era temente a Deus. Mas depois dessa limpa, essa família também já tinha na sua genética, na sua escolha espiritual, continuar na rebelião. E o ser humano continua seguindo o seu próprio caminho maldoso. Agora no capítulo 11 tem uma história muito interessante, que é a história sobre a qual nós vamos falar. A história da Torre de Babel. Apenas no capítulo 12 então de Gênesis, nós vamos ter a história, que é uma história onde Deus mesmo vem e começa a acender um fósforo para trazer luz para as nações. Ele escolhe um homem, interessante, um homem, Abraão, da terra de Ur dos Caldeus. Deus se revela, diz a Abraão: quero fazer de ti uma grande nação. Por quê? Porque Israel é para ser uma grande nação, para ser grande e acabar com os outros. Israel hoje ainda ela é pequena. Israel é muito pequeno. Tem alguns milhões de pessoas. O que são? Talvez 7 milhões em Israel, mais 7 milhões espalhados pelo mundo. Não tem mais que 14 milhões de pessoas. Israel ainda continua sendo o pivô sempre de novo, todas as coisas. E está sendo novamente agora. Sempre Israel é o povo de Deus. Deus resolve acender um fósforozinho e chama dessa maneira Abraão para criar um povo no qual Deus se revelaria que seria Jesus, o Filho de Deus. Por isso esse povo é um povo eleito, não porque é um povo melhor, mas é um povo eleito pelo próprio Senhor, para ser luz para as nações, e através de Cristo Jesus, todas as famílias da terra serem abençoadas.
Esse é o Cristo que nós celebramos no nascimento. Esse é o Cristo que nós lembramos quando Ele morreu na cruz, mas também quando ressuscitou, que subiu ao céu e que descerá, voltará para julgar os vivos e os mortos. E essa história aqui, Gênesis 11, ela está assim no limiar entre o auge da escuridão, o auge da arrogância, o auge da prepotência humana. Do capítulo 3 até o capítulo 11, parece que são 4 vezes que aparece a palavra maldição, e não aparece nenhuma única vez a palavra bênção. Maldição é falar mal, é quando as coisas estão ruins, elas são malditas, elas são ruins, e começa pela fala. E quando é bênção, bendição, é falar bem. A bênção dos céus, Gênesis 1 e 2, ela se perdeu a partir do pecado, e continua sempre que o pecado reina, nós caímos na maldição, a falação ruim acontece, e as palavras boas, elas vão de alguma maneira minimizando. Gênesis 11, passamos a ler esse texto agora. Gênesis 11, versículo 1, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície de Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e vamos queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali para toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Queridos, eu queria fazer um convite para vocês. Não olhem esse texto de Gênesis 1, 2 até 11 e outros textos. Não olhe isso como um tratado científico, histórico. Olhe esse texto como um testemunho do povo de Deus que aponta para as verdades de Deus e onde Deus mesmo soprou a sua verdade a partir dessas narrativas. Se eu olhar com esses olhos que Deus tem algo muito bom para nos dizer da sua verdade nessa história, o propósito foi alcançado. Vamos ver o que Deus quer falar através dessa história. Nosso texto ele fala de uma cidade chamada Babel, ou às vezes também de Babilônia. Babilônia é uma antiguíssima cidade, ela existe. É uma cidade que tem resquícios históricos remonta até 3.800 anos antes de Cristo. Quase 6.000 anos atrás existem escavações arqueológicas que remetem a essa história. Muito mais do que uma cidade antiga, essa cidade ela é cercada de simbolismos. Babel sempre de novo na Bíblia é sinônimo de depravação, de desobediência, de tudo que é anticristão, tudo aquilo que é anti-Deus. Parece que Babel simboliza isso. E até no Apocalipse nós vamos encontrar textos falando Babel, caiu a grande Babel, caiu Babilônia, remetendo a toda uma cultura anticristã. E aqui também, nesse contexto, isso de alguma maneira, isso traz significado. E a ideia central desse texto agora que eu acabei de ler, de Gênesis 11, a ideia central desse texto é reafirmar a natureza estranha do ser humano, esse ser humano que deu as costas para Deus, esse ser humano que é merecedor do juízo de Deus,
continua na sua arrogância e prepotência a colocar-se como centro deste mundo. O texto de Gênesis 1 e 2 diz que Deus é o Criador, nós somos criatura. Ele é o agente de toda a vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós fomos o privilégio de sermos a imagem e semelhança de Deus. A palavra hebraica Kitselem significa estátua. Deus nos fez para ser uma estátua. Ela remete a uma imagem, né? De repente você quer colocar uma estátua de de uma pessoa importante no passado, um busto, então uma estátua. Essa estátua, ela não é a pessoa em si, mas ela remete. A palavra imagem de Deus significa, nós fomos feitos para sermos representantes de Deus a partir da sua criação. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para sermos um xerox bacana dele, daquilo que Deus é, nos dando autonomia, nos dando capacidade de amar e dando tudo aquilo que é divino, que é bom, que é pleno. Deus nos fez assim. Mas como Ele amava, Ele também tinha que dar liberdade, porque quem ama dá liberdade plena. Não tem amor que escraviza o outro. Deus não quis nos escravizar. Ele disse, tem uma porta, aqui dentro é bom, mas se vocês não querem ficar aqui dentro, vocês podem sair. E o ser humano escolheu essa saída, e ele saiu, e desde então nós estamos fora, nascemos fora, vivemos fora e morremos fora. Jesus veio para ser a porta que nos traz de volta, trazendo essa imagem do Tselem, da estátua, limpando novamente a imagem de Cristo, e por isso somos convidados para ser templo de Espírito, Ele em nós. Esse texto nos lembra que o ser humano perdeu a sua imagem, que remetia a Deus. E desde então ele está sujeito a si mesmo. Ele mata, ele rouba, ele destrói. E aí eu lembro daquela palavra de Jesus, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, ele vem para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir é diabólico. Desde então parece que essa estátua, esse tselem, essa imagem, ela adquiriu contornos terríveis de morte, de roubar o que é mais precioso e de destruição. Continuamos vivendo essa rebelião de um modo individual, de um modo relacional, seja no casamento, na família, nas relações sociais e até internacionais. É curioso como nós afrontamos. Pessoal, eu preciso dizer, quando eu olho, às vezes, um Donald Trump, ou eu vejo um presidente do Irã, ou eu vejo, de repente, um presidente da Rússia. Cara, são seres humanos igual a você e eu. Você consegue entender isso? Gente como você e eu. Que poder é esse que eles acabam adornando sobre si mesmo? Nós vamos declarar guerra. Nós vamos invadir. Nós vamos acabar do mapa. Vamos fulminar a nação X ou Y. O que é isso, caramba? Quem é o ser humano? Vocês entendem, pessoal? Isso não tem nada a ver com Tselem, nada mais da estátua que representa Deus. Aqui alguma coisa ela foi detonada. O problema é que não são esses grandes estadistas e políticos. O problema é que isso está na tua casa e na minha casa. O problema é que isso está dentro de você também. Que de repente tem um arrogante dentro de mim, de você, e você diz, caramba, de onde é que veio isso? Essa história, ela é retratada em Gênesis 11. Eu quero apontar 3 aspectos, a partir dessa história agora de Gênesis 11. Primeiro aspecto, o ser humano quer subir. Ele quer aparecer, ele quer sair do anonimato, ele quer ir para o estrelato. Um pouquinho de reconhecimento e fama, isso todos nós desejamos. Até a criança que às vezes, quem tem 2 filhos, ou 3 ou mais filhos, sabe que de repente, se um ficou um pouco para trás,
Eu lembro uma vez, quando o nosso filho Gabriel, às vezes eu dava um tempo para o Gabriel, outra hora para a Bárbara, mas às vezes eu fazia valer de uma maneira exclusiva. Aí eu lembro que o Gabriel gostava muito de um CDzinho que tinha um joguinho de futebol no computador, assim, aqueles joguinhos antigos aí, né? Não custava caro, por 10, 15 pilas compravam um CD desse. E um dia eu disse, filho, nós temos horário, nós vamos lá na banca do Celso, que era perto da igreja lá em Joinville, e aí a gente foi. Mas no final a Bárbara conseguiu garimpar a oportunidade, ela estava dentro do carro também, e chegando lá ela viu um monte de coisa da Barbie. E ela começou a me chamar, e pai aqui da Barbie, Barbie aqui, Barbie ali, caderninho, e sei lá, tudo que ela viu da Barbie. Aí de repente eu vi o Gabriel. Daí eu perguntei para ele, filho, o que aconteceu? Está chateado? Pai, era eu que era para vir, não a Bárbara. Porque dentro dele ele tinha necessidade de ser valorizado, e não tem nada de errado isso. Todo mundo precisa brilhar um pouquinho, todo mundo às vezes precisa aparecer. E eu até diria assim, quem tem mais filhos, coloque-se na agenda de dar uma atenção às vezes para um, às vezes para outro, de maneira exclusiva. Porque geralmente tem um que é o mais rapidinho que o outro, estou certo ou errado? E se isso for toda uma infância, isso fica ruim, porque a sensação que o outro tem é de sempre ficar menosprezado. Então, dê oportunidade de maneira justa e equitativa também aos seus filhos. Uma dica aí para os pais. O ser humano quer subir, ele quer aparecer, ele tem a necessidade. Mas tem alguma coisa que de repente extrapola e fica altamente tóxico. O texto nos lembra aqui que esses homens, aqui fala de homens, eu não consegui conferir se é homens no sentido gênero humano, seres humanos, ou se é homem aqui de fato da rapaziada. Isso é coisa típica de homem aqui, tá? Eles encontraram, eles saíram e foram em busca de novas paisagens e encontraram uma planície. E aí eles reconheceram, caramba, aqui dá para fazer uma cidade legal. Não tem rios, não tem montanhas, e você pode fazer uma cidade planejada. Porque eu sou blumenauense, está cheio de rios e montanhas, e a rua ela é assim. Em Jaraguá não é muito diferente, né? Mas são cidades que a gente ama. E aconteceu que eles chegando lá, eles começaram a fazer um projeto ousado. Vamos construir uma cidade e vamos colocar nela uma torre. Olha só. E o projeto agora era arrojado porque havia tecnologia. A tecnologia era, não precisamos mais tirar pedras das grandes rochas, dos granitos, é impossível. Mas hoje nós podemos construir tijolos feitos de barro, com uma mistura, tipo um estuque aí, e fazer esses blocos então, e queimados, aquilo vira como pedra. Vai ser espetacular. E a gente vai construir uma cidade. E além disso, também não precisa mais de argamassa, não é mais nada esse troço de pegar um barrinho, aí uma argila. Nós encontramos um produto chamado de piche ou betume. Isso é provavelmente eu acho que encontraram petróleo em algum lugar, que acharam alguma massa aí, que disseram, nossa, esse aqui cola muito legal. E quando seca, troço emborrachado, isso fica bom pra caramba. Tecnologia. Que privilégio. Mas também tinha uma ideia agora de construir uma torre. Aqui que entra um pouquinho um negócio que eu vejo que aí o problema começou. Talvez para privar-se de uma possível cheia, fazer uma torre bem alta para que venha mais um dilúvio, isso estava ainda na memória histórica daquele povo, nós tenhamos um bom lugar aí para a gente se garantir. O negócio continua. Até aqui eu acho tudo razoável. Mas de repente eles dizem, nós queremos tocar os céus. Nós temos que entender que havia uma cosmovisão, ela é diferente a partir do Novo Testamento. Mas antigamente se achava que o planeta Terra era plano. Havia uma abóboda, ou talvez uma cápsula arredondada, e que era pintada de azul, que era o céu. Acima disso estavam os deuses,
aqui os vivos, e lá embaixo o Sheol, uma palavra hebraica, ou o Hades, que era o reino dos mortos. O negócio transitava, né, daqui para cá e daqui para baixo, né? Aconteceu que eles acharam, nós vamos fazer uma torre agora para furar esse negócio lá em cima. Em algum momento isso tem que acabar, esse azul aí. E eles foram. O problema é que queriam entrar, arranhar os céus, para começar a fazer também, de uma maneira, fazer páreo aos deuses. De alguma maneira, entrar aí também nessa briga. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eles achavam que esse projeto arrojado os tornaria diferentes de todos os outros. E achariam que com isso iam criar um nome que ficaria realmente na memória. E ficou na memória. Mas não como símbolo de algo arrojado. Ficou como um terrível fracasso. Com essa obra incrível ficaremos famosos, melhores que os outros, e seremos lembrados para sempre. Impressionante como nesse texto fica bem evidente como a nossa fala, o poder das nossas palavras, falar ou a maldição, falar das nossas palavras, falar mal, tem um poder tremendo. Pela força das palavras nasce o intento de construir uma cidade e uma torre para construir um nome. Interessante, o texto começa dizendo que havia só um idioma. E Deus se preocupa a partir desse projeto ousado, dessa falação ruim, maldição, que eles agora podiam se unir porque falavam só uma linguagem e poderiam fazer projetos cada vez mais arrojados. E Deus coloca um freio, o andaime cai. Mas não cai de uma maneira que Deus usa aí o sobrenatural. Cai pela não comunicação. Eles começam a discutir. Eu não sei se efetivamente entrou um idioma diferente, ou se realmente aquele idioma, quando um casal resolve construir uma casa e discutir qual vai ser a cor do piso. Um casal. Vocês sabem o que eu estou falando? Parece que eles não falam a mesma linguagem. Se é para decidir qual vai ser a cor da cozinha, e se é para botar lá fora um piso, como é que vai ser? Eu estou exagerando? Alguém disse uma vez, cara, como tem casais que se separam depois de uma obra? Isso no casamento. Por quê? Porque realmente na nossa fala, facilmente nós colocamos todo o nosso intento, toda a nossa emoção, toda a nossa busca para a gente aparecer, comparecer, ser alguém. É na fala que as guerras começam. Alguém falou uma besteira de um lado do continente, o outro falou do outro lado, e está pronto para sair uns tapas aí, cara. O que nos divide não são nossos pensamentos diferentes. O que nos divide são as nossas palavras. O ser humano falava um só idioma. Que idioma era esse? Que idioma era esse? Eu consigo imaginar esse idioma, aquele que o salmista diz no Salmo 19. Ele diz o seguinte, eu preciso abrir esse texto agora. Salmo 19. Olha só que coisa linda, esse texto, que diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama, ele fala a obra das suas mãos. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz, ela ressoa por toda a terra. O que é isso? Que Deus na sua criação tem uma linguagem que fala para os pinguins fazer uma jornada de milhares de quilômetros. Que as andorinhas saem do sul e vão para o hemisfério norte.
que o urso de repente vai hibernar e lá pelas tantas acorda. Que na época do acasalamento dos pássaros, as baleias migram, as flores brotam. Existe uma voz que está lá. E o ser humano, aqui em Gênesis 11, não falava mais essa voz, não ouvia mais essa voz. Paulo vai dizer que, inclusive, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis aos seus corações insensatos e se obscureceram. Há uma linguagem de Deus que fala contigo e comigo todos os dias. Que o pessoal de Babel já não ouvia mais essa voz. E o Salmo 19 continua, daí ele vai dizer que a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Aí ele vai falar de tudo aquilo que é a palavra de Deus, são mais desejáveis do que o ouro depurado. E versículo 14, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. O ser humano se afastou dessa linguagem de Deus. E quando nós afastamos da voz de Deus, o ser humano quer subir. B. Deus desceu para ver a cidade. O ser humano quer subir e Deus resolve descer. O povo queria subir e o texto diz que Deus desceu. Aqui também se trata de uma típica linguagem do Antigo Testamento. A cosmovisão era de que Deus está acima, já falei isso, nós aqui embaixo. Curiosamente, Deus desce. O ser humano quer subir e Deus desce. Pesquisei rapidamente alguns textos onde eu vi que nas Sagradas Escrituras temos alguns textos onde Deus desce. Deus desce através de uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia para levar o seu povo de Israel do sofrimento do Egito para a terra prometida. Deus desce em Gideão e lá com 300 soldados ele confunde o inimigo. Deus desce e coloca um cinturão de anjos diante do profeta Eliseu. E aonde o servo diz: Eliseu, nós estamos fritos, o inimigo está lá. Aí Eliseu diz: Senhor, abre os olhos, deixa ele perceber. E aí Deus abriu os olhos e tinha um cinturão de anjos protegendo aquela casa. Deus desce para agir no meio do seu povo. Tem um texto muito lindo de Êxodo 3, onde nós lemos que Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu tenho visto a opressão sobre o meu povo. Também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quando eles estão sofrendo, o quanto estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Queridos, tem alguma coisa que Deus se agrada para que Ele possa descer sobre nós. O Salmo 8, ele é bacana quando diz: Senhor, Senhor, nosso como Tu és majestoso, o Teu nome, toda a terra, Tua glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças recém-nascidas firmaste o Teu nome como fortaleza por causa dos Teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando eu contemplo os Teus céus, a obra dos Teus dedos, a lua, as estrelas que firmaste, pergunto: o que é o homem para que com eles te importas? E o que é o filho do homem para que com ele te preocupes? O salmista, diferente de Babel, ele vê o grande Deus e diz: Deus, por que Tu me amas dessa maneira e te importas comigo? Que diferença! O coração da humildade, o
coração da busca, o coração da humildade é o caminho para que o Senhor venha. É assim que Ele quer encontrar a humanidade, o coração do ser humano. E é interessante, eu pesquisei também na Bíblia, quando é que foi a última vez que diz lá que o Senhor desceu? Sabe quando? Em Mateus 28, versículo 3, quando diz lá que um anjo do Senhor desceu. E chegando no sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Um anjo desceu, tira a pedra e acontece a ressurreição de Jesus. Deus depois não desce mais, porque Ele veio morar entre nós. Emanuel, Deus conosco. E aí, acontece depois, quando Jesus diz que virá o Consolador. E acontece aquilo que Joel diz: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os seus servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que coisa linda! O Senhor desceu definitivamente para habitar entre nós. Eu estou convosco todos os dias. Nos deixou o seu Espírito. Emanuel, Deus conosco. E o último, terceiro ponto eu quero falar. Eu preciso fazer uma associação de Babel com Pentecostes. Pentecostes, vocês lembram lá em Atos 2? Jesus disse: vão para Galileia e aguardem, porque eu vou enviar o meu Espírito. E de repente eles estavam reunidos, e aconteceu que eles estavam agora estavam em Jerusalém. E agora eles estavam em Jerusalém, e de repente ouviram uma brisa, línguas de fogo, e o anjo, aliás, e o Espírito Santo vem sobre os seguidores de Jesus. É curioso, em Babel era uma língua que foi o caos generalizado, e sabe-se lá no final quantas línguas estavam falando, ninguém mais se entendia. Aqui, nós vamos ler no texto de Atos 2, que havia talvez 2, 3, 4 dezenas de pessoas de outras origens, e falavam outros idiomas. E o milagre do Espírito Santo era o que agora que o Senhor desceu? Que cada um entendia a linguagem de acordo com o seu idioma. Amados, Babel é símbolo de arrogância humana. Pentecostes é símbolo de obediência humana, esperando que o Senhor desça com seu Espírito. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Babel. Você tem vivido Babel? Você tem notado como salmista, como o céu é grande, quem és tu para que tu lembres de mim? O Senhor está oferecendo o Pentecostes, aonde a linguagem no casamento, numa família, numa empresa, no dia a dia, seja no ramo da política, seja no seu trabalho, seja onde você estiver, quando o Espírito de Deus desce, linguagens diferentes são interpretadas da maneira adequada, porque o Espírito Santo de Deus, ele veio trazer unidade, testemunho, transformação de vida e nos presentear com os dons para sermos suas testemunhas aqui, lá fora e até os confins da terra. O nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo,
que nos visitou, que vem para fazer essa obra de transformação e de perpetuar o seu nome, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós queremos orar, podemos ficar sentados. Pai, muito obrigado por Tua palavra, obrigado que ela aqueceu nossos corações, e de alguma maneira nós precisamos reconhecer que temos uma tendência incrível de querer construir torres, de ser lembrado, construir um nome. E o Senhor nos lembrou mais uma vez que o andaime vai cair, mas que tem uma outra maneira, Senhor, de perpetuar, sim, Senhor, um legado, quando fazemos a Tua vontade, no céu e na terra. E nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Obrigado, que essa obra permanece, através de gerações e gerações, até que um dia estivermos contigo, porque permanecerá a fé, a esperança e o amor. Nós queremos, Senhor, um nome, o nome de Jesus, que nos presenteia com valores, com maneira, com possibilidades e valores eternos. Ó Jesus, obrigado que o nome de Jesus, diante do qual todo joelho se dobrará, é o nome que eu e cada um de nós e o mundo todo necessita. Levanta, Senhor, o Teu nome de uma maneira renovada na vida de cada um de nós e também na nossa comunidade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.